Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, nosso Day News, dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns a todos os professores, parabéns a todos os youtubers que também são professores e de pouco em pouco vamos ensinando a todo mundo como investir melhor e também aqueles outros que são professores mesmo de profissão, que também é o meu caso, como professor de profissão. Parabéns a todos os colegas professores. Vamos lá, as notícias que saíram ontem, dia 14, sobre os fundos imobiliários, sobre os FIAGROS, e vamos começar a trazer FIINFRA. Ainda não estamos trazendo, mas estamos começando aí, vai melhorando, assim como foi os FIAGROS, com o tempo a gente vai melhorando cada vez mais um pouco as informações sobre FIINFRAs. No programa de hoje nós temos as altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Comentários do Kiko é aquela parte do programa onde eu trago para vocês algum comentário, algum conhecimento bem pessoal meu que eu trago sobre um determinado assunto e às vezes pode agregar a vocês. Vou pedindo para vocês deixar aquele like, quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. E aquele aviso sobre o vídeo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX fechou em baixa. Exato, estávamos com 3 mil pontos, beirando os 3 mil. Ele também começou ontem nos 2.992 com um cara que ia subir. Quando foi no finalzinho, depois do almoço, aí, depois das 15 horas, começou a queda do IFIX no Brasil. Mas ficou muito próximo à estabilidade, né? 2.992 fechou 2.991, uma queda de menos 0,92 pontos, que dá 0,039%. Então, praticamente caiu quase nada. Está estável, andando de lado, beirando os 3 mil pontos, o nosso IFIX. Entre os fundos imobiliários, de modo geral, maior alta DAMT11, MT11B, subindo 7,32%. Cai muito e sobe muito. IDFI11 subindo 5,61%. RCFF11 subindo 4,22%. EGYR subindo 3,29%, DPRO11, que tinha caído bem ontem, hoje subiu 3%, RDPD subindo 2,73%. Das maiores quedas, FAMB11, o edifício Almirante Barroso, faz tempo que não falam dele aqui, né? Caiu 4,67%, o VINF11 caindo 3,58%, CBLP11 caindo 2,82%, BLCP11, fundo de logística aí que vai ser, vamos dizer, absorvido, né, incorporado pelo BTLG11, caindo 2,71%, HTMX11 caindo 2,67%, RNDP11 caindo 2,60%. Já os pertencentes ao IFIX, maior alta, o CAFOF 11, 1,68% foi a maior alta. Fundos da Quinéia, já passando R$90. Kizu 11, subindo 1,17%, passando 8,60% com tranquilidade. A LZR11 subindo para 119, quase R$120 a LZR11, hein? E o HSLG 1,01 e o RBR 0,99 e o Bari 11 0,93. As maiores quedas, muita gente me perguntando por que está caindo o VGHF, hoje está caindo porque pode cair. E como o mercado é rentista, o VGHF 11 pagando uma renda, a meu ver, normal, porque ele é muito indexado ao IPCA, mas o mercado está vendendo bastante ele caindo 2,22%. RBRP caindo 1,99%, GTWR11, fundo que tem um excelente imóvel em Brasília, alocado ao Banco do Brasil, caindo 1,94%, VGIP11 caindo 1,41%, CPTS11 1,38%, MCHF11 caindo 1,30%. Então, o MCHF11 já bem abaixo do seu valor patrimonial, chegando próximo aí dos R$9.
Entre os fiagros, o IAG11 subiu 1,35%, subiu bem. O RZAG11 subiu 0,99%. As outras altas sensíveis, bem pequenininhas aí, as pequenas altas. Já as maiores baixas, CPTR11 caindo 1,59%. O Vigia caindo, os dois caíram os proventos, né, pode-se dizer. O Vigia caindo 1,47%, é o ajuste dos proventos. Foram essas quedas maiores, o resto foram pequenas quedas. Para os FIINFRAs, ontem tinha muitos em altas, agora a gente só tem 2 em altas. O Juro 11, que é o da Sparta, subindo 0,39%, e o BIDB11, que é o do Banco Inter, subindo 0,11%. Já nas maiores baixas, o da Kinea, KDIF11, caindo 1,41%, e o resto baixas menores do que os 1%. Pequenas oscilações. O mercado está andando de lado, literalmente, né, pessoal? Fonte de dados, statusinvest.com.br, onde você consegue ver completo, até mais coberturas, para poder entender um pouquinho mais sobre esses fundos de investimentos. Anúncios de proventos. Tivemos ontem o anúncio dos proventos do 9º dia útil. Já comentei, fiz um vídeo ontem sobre eles. Me chama a atenção aqui, apesar que está errado aqui do SNCI 11, foi apenas R$1, né, que dá um dividend yield de 1% aí. Mas me chama a atenção aqui o provento do SNAG 11, R$1,20, já tinha sido anunciado com antecedência, mas o aumento de 100%, né, no seu provento. E me chama a atenção também os de papéis aqui, tanto o GCRI11 como o MGCR11, mantiveram aí proventos acima de R$1, ou seja, mais de 1% em relação, mesmo com a deflação. Na segunda-feira, a gente vai ter os proventos do 10º dia útil, a LZM11, RECX11, ou UFF11, BLMC11, apesar que o BLMC não, é BLMC11, a FHI11, RZAK11, ou URE11, a RCT ou ULG, WTSP e RBRX divulgam na segunda-feira, 10º dia útil. Fatos relevantes comunicados ao mercado. XPCI 11 foi aprovado por 25,78% das cotas emitidas pelo fundos, aprovaram a mudança do administrador. Agora o administrador do XPCI 11 passa a ser a XP Investimentos. BLCP 11, para quem não lembra, BLCP 11 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária a incorporação dele pelo BTLG 11. E a gestora entrou em uma ação judicial contra o administrador, alegando conflito de interesse. E agora eles vêm, por meio desse, informar os cotistas e o mercado em geral que, nesta data, foi protocolada pela autora renúncia ao direito que se funda o processo, sem ônus processual de parte a parte. Então, retirou, vai continuar a incorporação do BLCP pelo BTLG11. O VVPR11 já foi incorporado. RZTR11 convocou uma Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária. A ordinária, a pauta é sempre, em todos os fundos imobiliários e fiagros, aprovação das contas, aprovação da demonstração das contas do exercício anterior. Sempre é assim, gente. Agora, já a pauta extraordinária, aí é uma pauta nova. Então, a pauta extraordinária do RZTR11 é aprovar a aquisição de uma parcela do seu patrimônio detida pelo fundo, a partir da eventual aprovação no âmbito da presente consulta formal, nos termos tal e tal, de cotas de fundo de investimento de renda fixa geridos pela gestora RISA, gestora do fundo. Então, o que eles querem? O caixa ser investido em fundo de renda fixa do próprio fundo. BTLG, consequentemente VVPR11, na verdade é um fato relevante apenas do BTLG, mas tem consequências no VVPR, que foi absorvido por ele, incorporado. O evento que ocorreu da incorporação resultou em uma quantidade aproximada de 1.065 cotas
inteiras que sendo este um total resultante da soma das frações remanescentes, que estão sendo liquidadas via leilão. Estão sendo já. A qual será operacionalizado junto à B3, através da corretora BTG Pactual. A administradora afirma que os trâmites para a realização do leilão de frações farão iniciados e que a finalização fica dependente das condições de mercado. Então, assim, não são muitas cotas, são 1.000 cotas apenas para vender, que é o resultado da fração. Eles podem vender isso num dia pela liquidez do BTLG. Após o encerramento do leilão, a administradora informará tempestivamente ao mercado o valor por cota a ser distribuído aos cotistas do fundo, bem como a data de pagamento. Ademais, fará jus ao reembolso os cotistas que tiveram suas frações liquidadas no evento do leilão, conforme o item 1 indicado no instrumento protocolado na Justiça e protocolo e justificativa de incorporação de fundo imobiliário, de acordo com os procedimentos regulamentados pela B3. Me enrolei aqui, mas tudo bem. O que vai ficar claro é o seguinte: quem tinha VVPR11 recebeu suas cotas BTLG e as frações vão ser leiloadas e depois vão ser depositadas na sua conta, o financeiro desse leilão. VRTA11, pessoal, VRTA11 está com oferta pública em andamento e eles reduziram o valor da cota. A cota estava R$ 96,82, reduzido para R$ 93,72, sendo R$ 90,90 o valor da cota, mais R$ 8,82 de referentes ao valor de taxa. Então, ficou R$ 93,72 o valor da nova emissão do VRTA11. RBRP11, como amplamente divulgado ao mercado, o fundo recebeu, em setembro, a última parcela integral da renda mínima garantida relativa ao edifício Riverwalk, que apresenta aproximadamente 40% do patrimônio líquido do fundo, gerando um impacto na renda auferida pelo fundo. Vai cair bastante a renda do RBRP. Sempre que o pessoal me pergunta, RBRP é um bom fundo imobiliário? Eu falava, sim, é um bom fundo imobiliário, mas a renda vai cair. Diante de tal cenário, cientes da legítima importância do rendimento mensal, o fundo para os cotistas, reforçando o total alinhamento com os cotistas na sua visão do fundo, a RBR Gestão de Recursos, a gestora, a partir de outubro até dezembro de 2023, renunciará parcialmente à taxa de gestão prevista no regulamento, nos seguintes termos: a gestora renunciará a 40% da taxa de gestão que faria jus nos termos do regulamento até que o edifício Riverwalk atinja, no mínimo, 50% da ocupação, isto é, com contratos de locações fora do período de carências e gerando receita para o fundo. Após o atingimento de tal percentual de ocupação, a gestora renunciará a 20% da taxa de gestão que fará jus até que o edifício One atinja no mínimo 20% de ocupação, isto é, com contratos e locações fora de período de carências e gerando receitas para o fundo. Então, tentando minimizar o impacto para o cotista do fim da renda mínima garantida, a gestora está cobrando menos da sua taxa de gestão. CPTR11, Fundo Imobiliário, Fundo Fiagro, da Capitânia, informa a liberação das cotas dia 19/10. Relatórios gerenciais. RRCI 11, é o RB CRI, coisa assim. Agora eu não lembro o nome dele, mas ele é da RB Capital. A gestão manteve a maior parte da sua carteira alocada em CRIs atrelados a IPCA. A alocação de CRIs fechou o período aproximadamente 88,7% do patrimônio do fundo. O RRCI está distribuído em 20 ativos diferentes. A carteira de fundos imobiliários está com exposição próxima de 3,3% do patrimônio. Seguem abaixo os movimentos realizados no mês de setembro. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, venda de 1,1 milhões de CRIs Eco Village Rio, e venda de R$1 milhão do CRI Brás Parque. O dividendo anunciado referente à performance do mês de setembro foi R$ 1,05. Muito IPCA, ainda pagou R$ 1,05, deve vir pior mês que vem.
BTCR11, a distribuição de rendimentos totalizou 90 centavos, considerando a cota patrimonial no fechamento do mês, ficou com um dividend yield anualizado de 11,4% em relação à cota patrimonial. Os rendimentos auferidos não distribuídos totalizam 78 centavos. Então, eles ainda têm 78 centavos de caixa para distribuir e ajudar nos próximos rendimentos. Então, o IPCA, de repente, consegue ainda manter um provento razoável, BTCR11. O FXC11 distribuiu um rendimento de 90 centavos, considerando a cota patrimonial fechamento do mês, dividend yield de 12,2%. Ele é mais middle risk, paga um pouquinho mais. Os rendimentos auferidos de não distribuídos totalizam 39 centavos. Tem apenas 39 centavos. O próximo rendimento talvez consiga ainda manter 90 centavos, mas o outro não. HTMX11, a carteira do fundo apresentou em agosto de 2022, uma taxa de ocupação de 73%, isto é, um crescimento de 8% percentual em relação ao realizado de julho de 2022. Vem subindo muito, né? Já a diária média foi de 12% superior ao realizado no mês anterior, registrando uma tarifa média de 441. Caramba, taxa bem alta, né? 441 a diária média. Dessa forma, o fundo de investimento Markets Invest registrou o melhor RevPAR do ano, alcançando R$ 322, um aumento de 25% em relação ao mês anterior. De forma geral, a hotelaria paulistana apresentou no mês de agosto um desempenho muito positivo. Eu estava lá gastando dinheiro. De forma geral, a hotelaria paulistana desempenho muito positivo, justificado pela maior qualidade dos dias atuais, e o que influencia de forma favorável a demanda corporativa e de eventos de capital. Durante agosto, nenhuma unidade hoteleira foi vendida. Desde que foi iniciado o ciclo de desinvestimentos, foram vendidas 447 unidades de hotelaria, perfazendo o valor de 46,3 por cota amortizado. A carteira do fundo começou em setembro operando 448 unidades hoteleiras em 23 hotéis. E TIP11, fundo imobiliário FOF, do Banco Inter, que só investe em papéis. No mês de setembro, o fundo distribuiu 87 centavos, representado por um yield mensal de 1,05 em relação à cota fechamento, um pouco abaixo da média dos últimos 12 meses. A receita do fundo continua sendo impactada pela variação negativa do IPCA, observando nos meses de julho e agosto. E nesse movimento natural da indústria de fundos recebíveis, visto que grande parte dos fundos de crise com indexações ao índice de inflação. Dentro dos fundos da carteira, a redução na distribuição em relação ao mês passado foi observada em 29 ativos e apenas 2 fundos conseguiram superar a distribuição do mês anterior. Mesmo com a redução na distribuição, os fundos eles continuam distribuindo retornos acima da inflação e possibilitando ganho real ao investidor. E o ITIT, que é o de tijolos, no mês de setembro, o fundo distribuiu o equivalente a 59 centavos, representando um índice mensal de 0,72%. Em relação às cotas de fechamento do mês, sendo que a maioria das distribuições do fundo desde o início da performance do fundo na performance no mercado secundário foi expressiva, com valorização de 13,25%. E superou com folga o IFIX e os fundos de tijolos que compõem o IFIX, que tiveram a valorização de 0,76%. Esse movimento também superou a valorização da cota patrimonial do fundo no mês e reduziu o desconto em relação à cota patrimonial, fechando ao mês em 4%. Durante o mês de setembro, a cota patrimonial do fundo teve uma valorização de 0,20% e, somado com a distribuição de dividendos, entregou um total de 0,93%. Os segmentos que mais se destacam foram shoppings, logísticas, lajes corporativas e, do lado negativo, os fundos híbridos tiveram uma performance levemente negativa. HLOG 11, o fundo distribuirá 65 centavos por cota de rendimento referente ao mês de setembro, considerando as 4.250 mil cotas. O pagamento foi realizado dia 17 de outubro, será realizado no dia 17 de outubro, aos detentores de cotas de dia 30 de setembro. A política de distribuição de rendimentos do fundo está de acordo com a regulamentação vigente, que prevê no mínimo 95% do resultado oferido no regime caixa. O resultado
contempla as provenientes locações, receitas financeiras, despesas operacionais do fundo e despesas de imóveis. Comentários do Kiko. Ontem eu falei de imposto de renda sobre FIAGRO, hoje vamos falar de imposto de renda sobre FIINFRA. Pessoal, antes de fazer um merchanzinho, na descrição tem um link aí para o curso completo de imposto de renda para investidores. Esse imposto de renda, esse curso completo tem de como declarar todo que é tipo de investimentos. Aqui já tem FIINFRA lá? Se não tem, a gente vai colocar. Eu não lembro agora. Está com mais de 50 vídeos lá, todos. E caso tenha atualizações no novo programa do ano que vem, será também disponível. Custa baratinho, disponível aí embaixo para vocês. Sobre FIINFRAs, pessoas, a regulamentação atual, se você tiver ganho de capital sobre FIINFRA, é isento de imposto de renda. Exatamente, é isento de imposto de renda, é que você tem que fazer. Aí, então, é bem tranquilo isso. A isenção do IR também nos rendimentos. E na declaração você deve colocar em bens e direitos aqueles FIINFRAs que você termina no final do ano. Você deve declarar os rendimentos recebidos. E quando você tem rendimentos recebidos, são dois tipos de rendimentos que você vai ter. Vai ter os rendimentos que vêm provenientes de proventos, você vai declarar lá, e vai ter rendimentos de ganhos de capital, que são isentos. Então, você vai declarar lá em rendimentos isentos todos os proventos recebidos e todos os ganhos de capital recebidos que você vai ter com o seu FIINFRA. Então, você vai declarar lá os rendimentos que você tiver. Como é que a gente tem rendimento com investimentos na Bolsa? Com proventos e com ganho de capital. Você vai declarar eles como isentos para os FIINFRAs. E toda vez que você receber uma amortização, você tem que diminuir o seu preço médio, porque os FIINFRAs às vezes pagam amortização parcial em vez de proventos. Aí você toda vez tem que diminuir o seu preço médio. No nosso curso vai ter passo a passo como fazer tudo isso no programa de imposto de renda e ficar bem tranquilo para vocês. Pessoal, DN News dia 15 de outubro é tudo isso. E eu já vou parabenizando os professores novamente. Um abraço a todos e um grande final de semana, bem abençoado por Deus a todos vocês. Grande abraço, até a próxima.